Se você está sofrendo com depressão, ou com angústia, ou até mesmo tem sentido que a sua vida não tem sentido algum, esse vídeo é para você. Neste mês estamos meditando no livro O Poder de Orar à Vontade de Deus, da escritora Stormy Omartian. E hoje leremos o capítulo 3. Se você chegou agora aqui neste canal, eu vou deixar o link da playlist completa deste livro na descrição deste vídeo. Capítulo 3. À medida que eu li os livros que o pastor Jake me dera, imediatamente descobri 2 motivos para reconhecer Jesus como meu Salvador. O primeiro motivo era para ser liberta completamente da culpa. A culpa que eu carregava era atordoante, porém, não pelos motivos certos. Eu não tinha remorso pelas coisas erradas que eu fazia. Eu enxergava como meio de sobrevivência minhas mentiras e os casos amorosos que eu mantinha e me recusava a me sentir mal por causa deles. Toda vez que eu começava a me sentir culpada, logo presumia que isso era resultado do que minha mãe havia embutido em minha mente, por suas constantes manifestações de raiva. Ela tinha um jeito de fazer com que todas as coisas que eu fazia parecessem malignas. Alguns dias eu me sentia culpada, inclusive por ter nascido. Eu contei a história dos abusos que minha mãe me fez sofrer no livro Stormy em O Segredo da Vida Abundante, o livro em que retrato da cura emocional. Não vou contar a história inteira, porém, para que você possa entender como eu me sentia. É necessário que saiba que minha mãe, às vezes, me trancava num cubículo embaixo das escadas, onde ela guardava o cesto de vime em que ficavam as roupas sujas. E toda vez, ao me trancar lá, ela gritava: "Você não vale nada. Você nunca vai ser ninguém na vida." Eu nunca sabia, de fato, o que eu havia feito para merecer ficar trancada ali, mas sabia apenas que era algo muito terrível. Sabia que eu devia ser terrível e acreditava que todas as coisas negativas que ela falava a meu respeito deviam ser plenamente verdadeiras. Afinal de contas, ela era minha mãe. Todos nós carregamos algum tipo de culpa por erros passados. Às vezes, ela é resultado de erros que sabemos que cometemos. Às vezes, é um mórbido sentimento de arrependimento por algo que sabíamos que poderíamos ter evitado. E às vezes, é por termos violado determinadas leis naturais que nem sequer sabíamos que existiam. Qualquer que seja o motivo, o fardo da culpa é colocado sobre as nossas costas. E a menos que ela seja eliminada, impede que tenhamos uma vida de abundância. O que pode eliminar nossa culpa? Imagine, por exemplo, o homem que ao dar ré em seu carro acidentalmente atropelou a filha de 2 anos e a matou. Ou a mulher que usou drogas durante a gravidez e deu à luz uma criança com problemas cerebrais. E a mãe que atirou no filho adolescente e o matou quando ele chegou em casa tarde da noite por ter pensado que fosse um bandido. Como é que essas pessoas se livram da culpa de um estrago tão devastador e irreparável? Ou como é que eu e você convivemos com arrependimentos tão dolorosos? Se ao menos eu tivesse, se ao menos eu não tivesse. Esses pensamentos só ecoam a agonia de situações que nunca poderão ser mudadas. Já foi. E não há como conviver com essa verdade, a menos que você a empurre para o fundo do baú e nunca mais se permita senti-la novamente. Não fale sobre isso. Não traga o assunto à tona. O problema com esta maneira de lidar com a culpa é que você imagina que já se libertou dela, até que ela volta com força total e logo ressurge na forma de doença. Ou talvez ela afete sua mente e suas emoções, fazendo de você uma pessoa raivosa, ou isolada, ou cheia de fobias, ou depressiva. Como eu e você convivemos carregando uma culpa que não é nossa, temendo, porém, que talvez seja? Se eu tivesse sido mais obediente, meu pai talvez não teria nos abandonado. Será que eu fiz meu marido procurar um amante? Se ao menos eu não tivesse permitido que minha filha saísse aquela noite, o acidente com aquele motorista bêbado não teria acontecido. Uma culpa após a outra vai se amontoando e se transformando num fardo literalmente insuportável. E finalmente a culpa referente às coisas que fizemos que violaram as leis de Deus, leis essas que nem ao menos conhecíamos naquela época. Independentemente de quanto uma mulher que tenha cometido aborto acredite que sua decisão tenha sido a correta, eu nunca ouvi nenhuma delas dizer: "A experiência me trouxe realização e edificou minha vida." Talvez ela se sinta aliviada de um fardo, mas ela jamais pensa: "Que coisa maravilhosa acabei de fazer."
Eu sei que agi segundo o propósito de Deus para a minha vida e por causa disso me sinto uma pessoa melhor. Quer ela reconheça isso ou não, a culpa existe, pois ela violou uma lei da natureza. O que ou quem é capaz de acabar com a culpa? Nem mesmo quando um amigo diz: não se preocupe, não foi culpa sua. Você não pode ficar se culpando. Jamais acaba com aquilo que você está sentindo lá no fundo. Somente o perdão de Deus pode fazer isso. Quando recebemos a Jesus, somos completamente libertos da condenação dos erros passados. Pela primeira vez na vida, eu me senti livre de ter de encarar a todos os instantes o fracasso de meu passado. O segundo motivo importante de receber Jesus era ter paz para saber que meu futuro estava seguro. E não somente que meu futuro estava eternamente seguro. Jesus disse que todos os que crescem nele teriam a vida eterna. João 6:40. Mas meu futuro nesta vida também está seguro. Deus promete que se reconhecermos a Ele, Ele nos guiará com segurança ao lugar aonde precisamos ir. Provérbios 3:6. Isso não significa que resolveremos todos os nossos problemas instantaneamente, ou que nunca mais sentiremos dor, mas que teremos o poder dentro de nós para alcançarmos todo o nosso potencial. Não existe maior segurança que essa. A vida antes da morte. Quando Jesus morreu na cruz, Ele também ressuscitou dentre os mortos para quebrar o poder da morte sobre todos quantos recebem sua vida. Jesus venceu a morte, seja ela no fim de nossa vida, seja nas múltiplas facetas em que a enfrentamos diariamente. Na morte de nossos sonhos, de nossas finanças, de nossa saúde, de nossos sentimentos. Jesus pode trazer sua vida para fazer ressurgir essas áreas mortas em nós. Portanto, não precisamos nos sentir sem esperança. Ele também dá uma qualidade de vida, cheia de propósito, de abundância e de realização a todos os que se abrem a Ele. Ele transcende todas as nossas limitações e barreiras e nos capacita a realizar coisas que jamais conseguiríamos sem Ele. Ele é o único que tem poder e autoridade sobre as emoções e a escravidão que nos torturam. Ele é o único que pode nos dar vida tanto antes da morte quanto depois dela. Sem Ele, nós morremos um pouquinho a cada dia. Com Ele, nós recebemos mais e mais vida. Quando Terry e eu nos encontramos com o pastor Jake na semana seguinte, ele logo me perguntou: e então, o que achou dos livros que lhe dei? Eu acho que eles dizem a verdade, eu disse, mostrando pouca confiança. E você gostaria de aceitar a vida de Deus em você? Ele disse abertamente. Sim, respondi sem hesitar. Sim, eu quero fazer isso, também quero tudo o que Deus tem para mim. Era outubro de 1970 quando eu decidi crer que Jesus era aquilo que dizia que era e recebê-lo em minha vida. Depois de fazer aquela oração com o pastor Jake, quando Terry e eu já estávamos saindo do escritório, ele parou um jovem moço pelo braço. Storm, eu quero que você conheça Paul, meu pastor auxiliar. Ele disse, conte a ele o que acabou de acontecer. Eu me senti um pouco desconfortável ao apertar a mão dele e disse com timidez, eu aceitei Jesus. Em parte, eu esperava que ele fosse rir e dizer, você está brincando. Para minha surpresa, ele disse com uma combinação de sinceridade e seriedade, louvado seja Deus, que maravilha. Eu sorri e isso me fez sentir bem. Há alívio em compartilhar com alguém que você aceitou Jesus, não importa com quem. O que importa é que você tornou pública sua confissão e estabeleceu-a firmemente. Ainda que você já conheça o Senhor há muito tempo, é bom fazer isso com frequência. Sua fé nele precisa ser reafirmada periodicamente. Lembre-se de que a vida de ressurreição de Jesus está em você e que ele é capaz de ressuscitar as áreas mortas de sua vida. É bom também anotar a data em que você recebeu o Senhor em sua Bíblia ou numa agenda que não será jogada fora. Ela servirá como registro de seu novo nascimento, para que se algum dia você tiver dúvida ou ficar confusa de que isso realmente aconteceu, você a terá escrito num papel. Uma amiga minha nasceu de novo 6 ou 7 vezes, pois era emocionalmente frágil e sua mente estava tão oprimida que ela nunca tinha certeza se tinha ou não feito certo da primeira vez. Isso não é necessário. Você nunca nasce de novo por acaso. Quando você recebe a Jesus, é porque Deus, o Pai, o atrai.
Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. Uma vez que Deus o atrai, está feito, de uma vez por todas. Você fica livre da culpa, seu futuro está seguro e você é salvo da morte em todas as áreas de sua vida. O cristianismo é um relacionamento vivo com Deus por intermédio de Jesus, seu Filho. A salvação não é simplesmente algo que Jesus fez por nós, é Jesus vivendo em nós. Talvez você tenha nascido num lar cristão ou durante toda a vida frequentou uma igreja cristã. Mas se não disse a Deus que quer receber a Jesus, você não nasceu no reino de Deus. Não é possível herdar o reino de Deus por parentesco, por osmose, por transplantes e implante, ou muito menos por pedido a uma estrela. É preciso que você declare sua fé diante do Senhor. Depois que eu me tornei cristã, comecei a contar aos meus amigos a respeito de minha experiência, em particular para minha melhor amiga, Diane. Nós sempre estivemos tão próximas uma da outra e de repente não podíamos compartilhar das experiências mais importantes de toda a minha vida. Havíamos estado no ocultismo juntas e por isso ela me achava maluca de me envolver com esse negócio de Jesus. Porém, um dia ela me telefonou e estava muito deprimida. O Senhor faria uma enorme diferença em sua vida, eu disse a ela. Jesus não é como os deuses que estudamos no ocultismo. Aqueles deuses não tinham o poder de nos libertar. Jesus tem. Ele pode libertá-la de sua depressão. Parecia que eu tinha convencido minha amiga da enorme diferença que o Senhor havia feito em minha vida, pois ela pediu que eu orasse com ela para que recebesse Jesus como seu Salvador. Era a primeira vez que eu conduzia alguém ao Senhor. Eu estava com muito medo de talvez não estar fazendo certo, mas eu já havia presenciado o pastor Jake comoventemente conduzir alguém a Cristo e me lembrava de algumas das coisas que ele disse. A oração a seguir é semelhante à que eu pedi que ela fizesse. Se você deseja receber Jesus em sua vida, você pode fazer essa mesma oração. Jesus, eu te reconheço neste dia. Eu creio que tu és o Filho de Deus, como tu dizes que é. Apesar de ser difícil compreender um amor tão grande, eu creio que entregaste tua vida por mim, para que eu pudesse viver eterna e abundantemente agora. Eu te peço perdão por não estar vivendo a tua maneira. Eu preciso que me ajudes a me tornar tudo aquilo que tu me criaste para ser. Entra na minha vida e enche-me com teu Espírito Santo. Que o poder da tua presença elimine toda a morte que há em mim. E que este dia seja um novo começo em minha vida. Se você não se sentir confortável fazendo esta oração, então fale com Jesus como faria com um bom amigo e confesse que você tem cometido erros. Diga a ele que você não pode viver sem ele. Peça que ele lhe perdoe e venha habitar em seu coração. Diga que você o recebe como Senhor e agradeça-lhe pela vida e pelo perdão eterno. Se você deseja renovar seu compromisso com o seu Salvador, faça essa oração a seguir. Jesus, eu reconheço sua presença em minha vida. Eu sei que tu vives em mim, porque eu te aceitei como Salvador. Eu sei que tu morreste por mim e és capaz de ressuscitar as áreas mortas da minha vida. Mostra-me onde eu não tenho caminhado inteiramente dentro daquilo que tu tens para mim. Eu faço um novo compromisso de viver à tua maneira. Ferramentas da verdade. E nós temos visão e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como para Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 14 e 15. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9.